Olá, pessoal. Continuando então nossa sequência de aulas sobre estruturas de dados 1. Hoje nós vamos falar então sobre filas. Muito bem, filas. Professor, o que é uma fila? Nós vamos conhecer hoje a definição de fila, as propriedades básicas de uma fila e o algoritmo para implementar uma fila. Nas próximas aulas, nós vamos implementar uma fila usando o C++ e alocação estática de memória nesse primeiro momento. Nas aulas posteriores, nós vamos estudar a alocação dinâmica de memória, vamos estudar estruturas de dados do tipo lista encadeada, e aí a gente vai construir pilha, fila e deck usando a alocação dinâmica de memória. Bom? Muito bem. O que é uma fila, então? Fila é um conjunto ordenado de itens a partir do qual se podem eliminar itens numa extremidade, que é o início da fila, e no qual se podem inserir itens na outra extremidade, que é o final da fila. Vamos imaginar uma fila no mundo real. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse exemplo. Mas numa fila onde você tem uma quantidade qualquer de itens, imagina que aqui é o início e aqui seja o final da fila. Se este é o início da fila, quer dizer que numa eventualidade onde vai ser chamado alguém da fila, vai ser removido alguém da fila, quem que sai? Quem está no início. E se for entrar uma nova pessoa, um novo item na fila, esse novo item entra onde? No final da fila, certo? É simplesmente isso que a gente precisa lembrar na hora de pensar numa fila. Importante lembrar, um conjunto ordenado de itens. Essa construção pode levar a uma interpretação equivocada, por quê? Porque essa ordem aqui não quer dizer uma ordem do maior para o menor, uma ordem alfabética, isso, aquilo. Na verdade, até pode ser, porém, esse ordenado, essa ordem dos elementos na fila, depende do quê? Da ordem em que eles forem inseridos. Então, se eu tiver uma lista de valores e eu preciso inseri-los numa fila, se eu inserir valores aleatórios, eles vão estar inseridos na minha fila de modo aleatório. Eles não vão ficar ordenados lá dentro. Então, se por acaso eu fizer a inserção ordenada, estarão ordenados na ordem que eu impuser aos dados. Bom? Muito bem. Em computação, a gente vê esse conceito empregado, por exemplo bem simples. Filas de impressão. Você está lá, mandou imprimir um arquivo do Word, um arquivo bem longo, está lá imprimindo. Depois você manda imprimir um arquivo em PDF, ou que seja outro arquivo do Word. Ele vai para onde? Para a fila de impressão, porque nesse momento a sua impressora já está ocupada. Aí você está navegando, quer tirar um print de uma tela, quer imprimir, mandou imprimir também. Entrou para a fila de impressão. Ele entra depois do último. E a execução dessas tarefas de impressão vai ocorrer de acordo com a ordem de inserção na fila. Primeiro vai ser impresso que entrou na fila primeiro, tá bom? A gente diz que a fila é uma prima próxima da pilha, pois os itens são inseridos e removidos de acordo com o princípio de que o primeiro que entra é o primeiro que sai. A gente também se refere à fila como estruturas do tipo FIFO, First In, First Out, certo? Para quem assistiu a outra aula de definições de pilhas, vai lembrar que pilha é do tipo LIFO, Last In, First Out. Last in, first out quer dizer último a entrar, primeiro a sair. A fila, que é do tipo FIFO, quer dizer primeiro a entrar, primeiro a sair. Bom, o conceito de fila existe no mundo real, por exemplo, como filas de banco, pedágios, restaurantes. Para o nosso exemplo mais simples, vamos pensar numa fila de padaria. Por que não a fila de banco, professor? Porque na fila de banco, via de regra e obrigatoriamente, a gente tem que considerar atendimentos prioritários, maior de 60 anos, gestante, portador de criança de colo. Então, tem algumas propriedades especiais. Na fila que nós estamos estudando aqui, que a gente vai construir computacionalmente, nós até podemos implementar regras adicionais, mas aí a gente vai ter que trabalhar num algoritmo um pouco diferenciado.
Quando a gente for construir e realizar alguns exercícios, utilizando filas, a gente vai considerar esses casos especiais. Mas para definição básica de fila e para as propriedades que a gente precisa conhecer e respeitar depois, a gente só precisa pensar, por exemplo, numa fila de padaria. Fila de padaria é individual, não tem atendimento prioritário. Chegou primeiro, vai ser atendido, certo? Você chegou na fila da padaria, você está aguardando porque o atendente já está atendendo alguém. Muito bem, então o atendente está atendendo alguém, você chegou e está esperando para ser atendido. Depois de você, chegou mais um, chegou mais um, chegou mais outro. Tá legal? Imagina que o atendente acabou de atender o cliente que ele estava atendendo e ele disse: próximo. Se esta é a nossa fila, quando a gente pergunta o próximo, quem que vai levantar a mão? Você, que foi o primeiro a chegar aqui. Então, o primeiro da fila vai ser removido dela para ser atendido. Então, o primeiro que entrou na fila é o primeiro a sair. E se chegar mais uma outra pessoa aqui? Chegar mais alguém? Bom, se chegar mais alguém, ele vai entrar onde? Deixa eu ver se eu mudo essa cor dessa caneta. Aqui. Se chegar mais alguém, ele entra onde? Entra ao da fila. Então, esse que entrou passa a ser. E é simples assim. Não tem segredo. Tem. Bom, a estrutura fila tem os seguintes métodos ou funções. Básico, básico, básico. Enfileirar. O que a gente vai fazer na função enfileirar? Inserir determinado valor. Nós vamos construir nossa fila através de uma struct. Lá, quando a gente implementou pilha, eu apresentei a definição de struct, a gente já usou, né? Nós vamos utilizar o mesmo conceito na hora de implementar uma fila. Desenfileirar quer dizer remover o dado mais antigo, ou seja, considerando a estrutura atual, o que entrou primeiro, o que entrou antes de todos os outros, né? Verificar comprimento é apenas informar, consultar, né? Opa! Aqui na minha tela, mas isso aqui não. Verificar comprimento vai nos dizer a quantidade de elementos na nossa fila. Verificar próximo vai nos dizer quem é o dado mais antigo. Por exemplo, imagina aquela fila do pão onde você é o primeiro da fila. A função verificar próximo retorna para nós quem será removido da fila caso eu chame a função desenfileirar. No caso da padaria, do exemplo que eu citei, verificar próximo quem que... Se o atendente perguntar quem é o próximo, quem vai levantar a mão? Você. Ó. Como eu disse, nós vamos construir nesse primeiro momento pilhas utilizando a alocação estática de memória. Vamos usar vetores. Uma estratégia, o que é interessante a gente utilizar? Usar variáveis auxiliares para guardar as referências das posições do vetor, onde a gente vai ter o início da fila, o último dela. Bom, como a gente já viu em outras aulas, principalmente lá na revisão de conceitos básicos de programação, vetores possuem um espaço limitado para armazenamento de dados. A gente precisa definir um espaço para a nossa fila que seja suficiente para a operação que a gente vai realizar, tá bom? Quando a gente fala em alocação estática de memória, a gente tem alguns problemas associados. Por exemplo, posso declarar um vetor com um tamanho muito grande e pode ser que eu nunca utilize. Imagina você declarar um vetor com tamanho 1000. Só que você está criando uma fila para atendimento na padaria. É provável que numa padaria você tenha uma fila com 1000 itens, 1000 elementos ali? É possível, mas é pouco provável. O que seria interessante? Criar para a nossa padaria uma fila com 25, 30, tamanho 30, por exemplo. Já seria um tamanho razoável, porque uma padaria onde fica uma fila com 30 pessoas esperando para ser atendida, esse atendente tá meio devagar. Mas não vamos entrar no mérito da questão da
do desempenho do atendente da padaria. Muito bem. Nós precisamos, então, como já dito, de variáveis auxiliares para guardar para nós o quê? O índice da posição do vetor que corresponde ao elemento que está na posição de início da fila. Por que eu preciso saber quem é o início da fila? Porque quando eu mandar remover, eu vou remover do início da fila. E por que eu preciso saber a posição do elemento que está como último da fila? Quando eu precisar inserir mais alguém na fila, eu vou inserir aonde? Após a posição que está ocupada atualmente e que atualmente é a última, certo? Então, nesse caso aqui, desse vetor que nós temos um vetor aqui com 3, 4, 5, 6 posições. Vetor de tamanho 6. Os índices correspondentes às posições nesse vetor são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse 5 ficou fantástico. Pessoal, só para reforçar, meus alunos aí, quando a gente está na faculdade, assistindo as aulas presenciais, eu sempre digo para eles, e eu sempre vejo o espanto, né, em alguns alunos que ficam admirados com essa perfeição, esse talento fantástico aqui na hora de fazer esses rabiscos, essa obra de arte, não, né? Mas isso não é puro talento, é muita prática. Então, se você se esforçar bastante e treinar muito, você também adquirirá esse talento, praticamente uma arte, né? Tamanha. Não se espante, pode admirar, você também é capaz. Brincadeiras à parte, então se a gente considerar a estratégia que a gente utilizou na construção das pilhas, nossas variáveis de controle vão ser inicializadas com o valor -1. Nesse caso, o -1 está indicando que a nossa fila está vazia, tá bom? Inserir um primeiro valor na minha fila. Ela não mais estará vazia, ela terá agora quantos elementos? 1. Só que olha que interessante. As minhas variáveis de controle estão guardando a quantidade de elementos, estão guardando o índice da posição ocupada dentro do meu vetor. O início da fila, posição 0, fim da fila, posição 0, porque eu só tenho um elemento, então ele é o primeiro e o último ao mesmo tempo. Inserir mais um. O índice da posição do último elemento agora é 1. Inserir outro, inserir outro, inserir outro. E no momento em que a posição do último, para esse exemplo aqui, é igual a n-1, onde n é o número ou tamanho do nosso vetor, então n-1, n é o tamanho do vetor, 6. 6 menos 1, 5. Quando a posição do último é igual a n, quer dizer que a nossa fila está cheia. Pode mais inserir quem. Bom? Mas olha que interessante. Se por acaso, nesse exemplo aqui, início da fila está na posição 0. Eu mandei remover. Quem que foi removido? O 20. Início da fila agora é o 1. Está na posição 1, tá? Mandei remover. Isso agora está aqui. Mandei remover. Está aqui. Mandei remover. O início agora está 4. A posição 4, né? Mandei remover. Olha só que interessante. Nesse momento, a gente tem início, fim, a última posição do meu vetor. Como eu já removi os demais itens, todo o restante do meu vetor está cheio. Porém, como a posição do último é equivalente a n-1, qual que é a impressão que a gente tem? Que a nossa fila está cheia. O que a gente pode fazer num caso como esse? Eu posso sempre verificar se o valor armazenado na variável início for igual ao valor armazenado na posição fim da fila. Se os dois forem iguais, eu posso atualizar, posso guardar esse valor lá na posição 0 e atualizar minhas duas variáveis de controle para 0. Então eu só tenho um elemento e guardei ele agora na primeira posição da minha fila. Liberei todos os demais
ter mais posições para uso novamente. Mas isso acaba não sendo muito interessante. Por quê? Tem uma estratégia muito mais simples e muito mais elegante que a gente costuma utilizar, que é a construção de filas circulares. Vamos ver o que a gente precisa para construir uma fila circular. Para construir uma fila circular, nós vamos considerar então uma fila F qualquer, utilizando uma estrutura que tem os seguintes campos. Fmax é o número máximo de dados, ou seja, o tamanho do vetor que eu estou utilizando. O vetor propriamente dito, aqui chamado de A, né, cujas posições vão variar de 0 a max menos 1. Uma variável para guardar o índice da posição do primeiro elemento ou do início da fila. Bom, inicialmente 0, o primeiro elemento vai ser armazenado na posição 0. E uma variável para guardar a quantidade de elementos da fila. Professor, não vou precisar de uma variável para guardar o fim da fila? Na verdade, a gente até pode criar essa variável, mas ela vai ser alimentada através de um algoritmo que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que vai funcionar a nossa fila circular? Uma fila circular, os elementos da fila são armazenados consecutivamente a partir do início, né, a partir da primeira posição do vetor, do 0, podendo dar a volta e continuar a partir da posição 0 novamente. Como assim, professor? Vou sobrescrever o negócio? Não. Imagina esse caso aqui. Um vetor com 10 posições. Os índices aqui estão variando 0 a 9. Então, max 10. Imagina que você já inseriu elementos aqui, ó, na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagina que você removeu da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu inserir, preencher o vetor e remover até o 6, quem é o primeiro elemento? Esse cara aqui. O artifício que a gente vai ver no algoritmo no próximo slide vai permitir que, sendo este elemento o primeiro, eu vou considerar que eu já tenho um vetor cheio e, como eu só tenho nesse momento 3 elementos, ele vai permitir que eu insira aqui, depois insira aqui. Se eu mandar mais um, vai inserir aqui. Então é uma estrutura circular, é um algoritmo de fila circular utilizando uma estrutura estática. Tá legal? Professor, isso é mágica? Não, isso é matemática. Procedimento em fileira. Procedimento aqui, isso aqui é o algoritmo, tá, pessoal? Procedimento quer dizer que isso aqui é uma função. O nome de uma função é arbitrário, a gente vai escolher sempre um nome que seja claro o suficiente, simples, né? A gente vai receber nessa função o quê? O valor que eu quero armazenar e a fila aonde eu pretendo armazenar esse valor. Vou verificar. Se a quantidade de elementos é menor do tamanho do vetor, ou seja, eu tenho espaço disponível, vou inserir o valor que chegou como argumento. O valor que chegou como argumento vai ser inserido aonde? No meu vetor da minha fila, dentro da minha struct. Em qual posição? Na posição correspondente a esse cálculo aqui, ó. Que cálculo é esse, professor? Eu somo o índice da posição do início mais a quantidade de elementos na fila e calculo o módulo desse valor por max. Max, que é o tamanho do vetor. O que é módulo? Módulo é o resto da divisão entre dois valores, certo? Daqui a pouco a gente vai para o Excel, vou mostrar isso para vocês. Imagina, mas só para adiantar aqui rapidão. Imagina que você tem lá f início mais fn deu 8. Imagina que fmax é 3. Só um exemplo. Se eu dividir 8 por 3, deu aqui, ó, 2. Sobrou quanto? 2 vezes 3, 6. Sobrou 2. O resto, se eu calcular o módulo dessa operação, 8 dividido por 3, o módulo dá 2, que é o resto da divisão, tá bom? Bom, se ele não entrar nesse if, vai reportar overflow, ou seja, memória cheia, estrutura cheia.
Se eu quiser remover um item da minha fila, vou verificar primeiro se a quantidade de elementos na fila é maior do que zero. Por quê, professor? Porque se a quantidade for igual a zero, quer dizer que a fila está vazia, portanto eu não tenho como remover nada. Se a quantidade de elementos é maior do que zero, eu posso remover alguém. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a variável início e ela vai receber o valor correspondente ao resultado dessa operação aqui. É início mais 1, módulo por max. Então, eu vou pegar o resto da divisão entre início mais 1 por max, que é o tamanho do meu vetor. Feito isso, eu vou pegar a variável quantidade de elementos e decrementar quando eu estou desenfileirando e incrementar quando eu estiver enfileirando. Bom? Uma função comprimento me permite acessar a quantidade de elementos na fila e a função próximo mostra para mim o valor que está armazenado na posição correspondente aí ao início da fila. É sempre que a gente for remover, é o início que a gente vai mexer. Bom? Antes de explicar rapidamente o que é um deck, vamos vir aqui. Bom, tá enxergar bem. Tá dando para. Imagina que essa aqui é a nossa fila, tá bom? Nosso vetor fila com 10 posições. Então aqui, ó, o tamanho do nosso vetor é 10. Os índices do nosso vetor variam aqui quanto? De 0 a tamanho do vetor menos 1. 0 a 9. 10. Muito bem, nosso vetor está vazio. Imagine aquele cenário onde nós preenchemos nosso vetor todinho. Beleza, preenchi. Maravilha. Em seguida, a gente mandou remover. Pá. Veio até aqui. Removemos. Se nós removemos, o início do nosso vetor agora está onde? Aqui. Posição 7. E o fim do nosso vetor está onde? Posição 9. Portanto, nesse momento, como que nós estamos aqui? Fmax é 10, esse valor é fixo, é o tamanho do vetor. Finício é a posição, é o índice do primeiro elemento da fila nesse momento. Portanto, é quanto? 7. Bem, 7. Fn é a quantidade de elementos na fila. Nesse momento, quantos elementos nós temos aqui? 3 elementos, certo? Bem, 3 elementos na fila, nós temos 3 elementos aqui. Lembra aqui daquela pequena equação para calcular o novo valor correspondente ao índice do fim para eu fazer a inserção? Lembra, se eu quero fazer a inserção, eu vou inserir aonde? Depois do fim. Só que o meu vetor termina aqui. Mas, como nós já removemos e essas posições agora são consideradas vazias, a posição depois do fim é qual? 0. Eu tenho que esse artifício matemático vai fazer a gente jogar a variável fim a cá. Então vamos lá. Como é que a gente calcula módulo no Excel? No Excel a gente usa o operador igual para indicar que a gente vai construir uma equação, né? Usar uma fórmula matemática. Nem sempre é uma equação, às vezes só uma fórmula. Depois a gente pode conversar um pouquinho, posso passar umas dicas sobre Excel também. Vocês. Mas vamos lá. Mod, não sei se vai dar para vocês lerem, mas se vocês abrirem o Excel e digitar igual mod, vão conseguir ler. Função mod retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor, certo? Mod de quem? Eu preciso, ao pegar, somar início mais Fn. No mod, eu preciso passar, quando eu chamo a função mod, eu passo 2 argumentos. Um número e um divisor. O número é início mais quantidade de elementos. Certo? E o divisor é max. Certo? Então, enxergou? D10 mais D11 é início mais quantidade de elementos. D9 é o Fmax. Que valor que ele vai devolver para nós? 0. Então, quer dizer que quando a gente fizer essa operação aqui, a nossa variável fim vai passar para onde? Para
valor 0 e eu posso armazenar um valor aqui. Lembrando, acabei de fazer isso, o que eu tenho que vir aqui fazer? Colocar 4. Porque agora eu tenho 4 elementos na minha fila. A partir do momento que eu coloquei 4, quer dizer que a hora que eu calcular novamente, se eu mandar inserir um novo elemento, ele vai ser inserido em qual posição? Na posição 1, certo? Ah, professor, mas o fim está indicando 1 e não tem ninguém lá. Isso aqui é só para dizer para vocês que se eu quiser inserir um elemento, ele vai ser inserido aonde? No fim. Inserir mais um elemento. 1. Agora, quantos elementos nós temos na fila? 5. Se eu quiser inserir um novo elemento, ele vai ser inserido aonde? Na posição 2. É exatamente isso que essa equação vai fazer para nós dentro daquele algoritmo. E a remoção? Ó, imagina esse mesmo cenário. Aqui, início 7, quantidade de elementos 5. Vamos construir a fórmula aqui para descobrir o novo valor do início. Início igual a uma função mod, abre parênteses, nós precisamos calcular início mais 1. Início mais 1. Segundo argumento é tamanho do vetor. Muito bem. 8. Quando a gente chamar a função de remoção, a variável início vai passar para onde? Para o 8. Esse cara não existe mais. Se ele não existe mais, quantos elementos nós temos agora na nossa fila? 4. Tem que decrementar aqui. 4. Certo? Ah, e aqui a minha variável início passou para que valor? 8. Olha lá. Considerando o início na posição 8 com 4 elementos, se eu quiser inserir um novo elemento, vai ser inserido na posição 2. Se eu quiser remover, apenas se eu quiser remover, início vai passar para onde? Para a posição 9. Agora, olha que legal. Início está na posição 9. Início, posição 9. E nós temos 3 elementos. Se eu mandar remover, o início vai passar para onde? Passar lá a posição. Olha que legal. Sim. É basicamente isso que nós vamos construir quando nós formos implementar uma fila. Nós vamos implementar uma fila circular. Vamos ver se a gente implementa uma fila mais simplista também. E depois a gente implementa um exercício aí de fila com condições especiais de inserção. Bom, antes de terminar, e só para aproveitar o momento, se alguém perguntar o que é um deck. Deck, pessoal, é uma estrutura de dado que combina as propriedades das pilhas e das filas. Ou seja, numa pilha, né, vamos usar como exemplo a prato. Pilha de prato. A mesa, a pilha de prato está, legal? Mais uma vez, só para ressaltar, não se espantem com a minha habilidade artística. É uma coisa natural que eu aprimorei com o tempo, né? Vocês também podem. Pessoal, numa pilha, a gente tem uma estrutura de dados. Considera aqui como se fosse o nosso vetor, tá bom? E a gente só acessa o que está aonde? No topo da pilha, que é o que está lá inserido por último. Eu posso inserir no topo, eu posso consultar quem está no topo, posso remover quem está no topo. Os demais itens são invisíveis para mim. Uma fila, lembra lá da fila da padaria. O que a gente tem? A gente tem um conjunto de itens, certo? Pessoas lá na padaria esperando para ser atendida. Se essa aqui é a minha lista de pessoas, quando o atendente da padaria chamar alguém, o que ele vai fazer? Se ele perguntar quem é o próximo, perguntar quem é o próximo é consultar. Quem que eu consulto? Início. Mandei tirar alguém da fila, quem que eu tiro? Tá no início. Chegou alguém na fila, aonde que eu insiro? No fim. Observa que interessante, na pilha eu só mexo em uma extremidade. Na fila eu mexo em duas extremidades, mas eu faço operações diferentes. Eu consulto e removo do início, insiro no final. Na pilha, insiro, consulto,
removo topo, ou seja, a única extremidade. No deck, olha que legal. No deck, seu usuário vai ter uma estrutura, por exemplo, um vetor, considerando a nossa alocação estática de memória, e ele pode inserir, consultar, consultar ou remover início, e pode inserir, consultar ou remover do final da estrutura. Ou seja, ele escolhe em qual extremidade ele quer fazer uma operação e executa essa operação. Lembrando, num deck, numa pilha ou numa fila, a gente só acessa a extremidade que a estrutura de dado permite. Então, para a gente lembrar e para que você não se esqueça, nunca, jamais, em hipótese alguma, percorra o vetor usado para a construção da pilha, fila ou deck. Por quê, professor? Porque se você percorrer o vetor como se ele fosse um vetor pura e simplesmente, você não está mais brincando com uma pilha, uma fila ou um deck. Uma pilha, uma fila ou um deck é uma estrutura de dado ao qual a gente tem propriedades associadas. E se a gente desrespeitar, você não está mais brincando com aquela estrutura de dado. Tá bom? Então é responsabilidade do programador assegurar que o acesso seja exclusivo ao item da extremidade que a estrutura de dado permite. Tá bom? Pessoal, na próxima aula a gente vai começar a implementar uma fila utilizando alocação estática de memória. A gente vai implementar uma fila e depois implementar um deck. Em cada videoaula eu vou construir uma função junto com vocês. Essa aula, mais uma vez, ficou mais extensa do que eu gostaria, mas a gente está melhorando, tá bom? Pessoal, curte o vídeo se você gostou. Curte o vídeo se você também não gostou e já comenta aí embaixo, deixa sua crítica. Se você gostou, deixa sua crítica também de melhoria. Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos que você sabe que precisam aprender ou estão tendo alguma dificuldade. Bom, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, já manda nos comentários aí. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, galera. Valeu, pessoal. Obrigado.